Podem ir sentando. Filhos e filhas, quem puder sentar, evidentemente. Eu falava sobre a fragilidade, sobre a vida. Quem perdeu a parte da manhã, pode depois ver com a século 21 como adquirir. Rezamos o Salmo 25. E agora, eu gostaria de me debruçar sobre o texto de Ezequiel. Esse texto de Ezequiel 37, que eu leio e aprofundo no tema do Senhor. A mão de Javé pousou sobre mim, e o Espírito de Javé me levou e me deixou num vale cheio de ossos, e o Espírito me fez circular em torno deles. Por todos os lados notei que havia uma grande quantidade de ossos espalhados pelo vale, e que todos eram secos. Então Javé me disse: criatura humana, será que esses ossos poderão reviver? Eu respondi: meu Senhor Javé, és tu que sabes. Então ele disse: profetize, dizendo: ossos secos, ouçam a palavra de Javé. Assim diz o Senhor Javé a esses ossos: vou infundir um espírito e vocês reviverão. Vou cobrir vocês de nervos, vou fazer com vocês que vocês criem carnes e se revistam de pele. Em seguida, infundirei o meu espírito e vocês reviverão. Então vocês ficarão sabendo que eu sou Javé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse texto de Ezequiel, sem dúvida, fala do povo de Israel. Mas lembrando que nós somos o novo povo de Israel, e somos chamados a nova criaturas, ovos fecundados. Lembra? Quando você vê um ovo de Páscoa, você vai ver que é estéril, mas nós somos chamados a ser fecundados no Espírito Santo. O povo de Javé, por várias razões, arrasados pelo exílio, em conflitos e batalhas que perderam, devastado sua riqueza, destruída sua terra. Ezequiel, ele vê esse povo como um esqueleto. A visão, e nós, às vezes, nos tornamos verdadeiros esqueletos. Você escuta dizer a palavra: eu estou secando, eu estou murchando, eu estou me definhando. Gente, são palavras muito sérias, que quando você escutar, fique atento. Eu estou definhando, na angústia, no sofrimento. Aquele salmo, qual foi o salmo que nós rezamos o primeiro? 25, você vai levar para casa, né? Que é um salmo: o Senhor escutou minha angústia, tira esse aperto do meu coração, Senhor, me liberte, me salva. Pois bem, nós, por várias razões, e pela perda da fé, a perda da fé nos faz definhar, a perda da fé nos faz esmurecer. E eu falava que só tem algo que pode nos manter na fé: a obediência, a escuta da palavra. Nesse contexto, nós às vezes nos tornamos verdadeiros cadáveres, mortos-vivos, e essa visão infernal de ver um monte de ossos juntos, é a humanidade que vai se perdendo nas escolhas. Eu falava que o pecado está, o erro, nas decisões sem ética e sem moral, nas escolhas, nas decisões, nas opções. Isso endurece o coração, isso nos faz ser esqueletos. Gente, a igreja, se não fosse pelo Espírito Santo, já não existiria. Você já ouviu essa frase? Então, quem é que dá carne, espírito, firmeza, reavivamento à igreja? Essa promessa de Ezequiel. Então, se alguém que está me acompanhando em casa, mesmo que esteja agora, perdeu as primeiras palestras, não tem problema.
E você se identifica com esse texto de Ezequiel. Olha a promessa de Javé, olha a promessa de Deus, nesse tempo de quaresma: eu, diz o Javé, vou infundir o Espírito, e vocês reviverão. Você vai dizer: padre, é muito difícil. Não é. A ação é nossa? Não, de Deus. A ação é minha? Não, é de Deus. Deus irá mandar o seu Espírito para que revivamos. Olha o que diz Deus: eu colocarei sobre você nervos, vou fazer com que vocês criem carne e se revistam de pele, então saberão que eu sou o Senhor. Algo que está morto, Deus é capaz de reviver. O esqueleto começa a criar nervo, carne, pele, e pelo Espírito, vida. Ezequiel, capítulo 37. Pois bem, se assim, o que é que nós celebramos nessa Páscoa? O que nós somos chamados a celebrar nessa quaresma? Essa vida nova em Deus, esse processo de consertar o vaso, de refazer a parte quebrada, primeira parte de hoje, e a segunda, de ganhar vida nova, carne, nervos, pele, e acima de tudo, mais importante, o ruá, o hálito da vida. Por isso, nós fomos resgatados em Deus. Tem uma frase, quem é de Sexta-feira Santa que vai nas igrejas, se recita a Via Sacra: nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Eu vou de novo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Para que esse esqueleto tivesse vida, para que nós pudéssemos a ter vida nova, para que nós pudéssemos viver a Páscoa. A Páscoa é a lembrança do quê? Do quê? Da libertação. Mas todo mundo pensa que Páscoa é a passagem do povo pelo Mar Vermelho, não é? E não é. Isso foi um outro feito. A Páscoa foi a passagem do anjo na noite na casa dos judeus. A Páscoa foi a libertação quando o anjo exterminou os primogênitos do Egito e salvou o povo de Israel. Essa foi a Páscoa. A Páscoa foi poupar os justos, o sangue na porta, a oportunidade de salvação. Passagem do Mar Vermelho foi um excelente feito, um ótimo, talvez o derradeiro, mas ele é complemento. Então, eu quero lembrar que Moisés é um prenúncio de Jesus Cristo. Se Moisés libertou o povo, Jesus trouxe para si a nossa libertação. Eu dizia, Jesus, o cordeiro imolado, o ato, o autor, o palco, onde acontece a remissão, a metamorfose, a vida nova de todo ser humano. Só que isso teve um preço, o preço do resgate. Infelizmente nós vivemos hoje o problema, um sério problema de sequestro, e geralmente eles pedem um resgate, você paga algo para ter de volta, não é? Sim ou não? Sim. Você pega alguém e você estabelece um preço para devolver a pessoa com vida, é o que se espera. E existe muito, a gente tem que cuidar essa história de falso no telefone, mas aí é outro assunto.
Jesus, Deus, pagou um alto resgate, Ele pagou para nos ter de volta. Pagou para quem? A teologia é diversa, mas pagou para nos ter revigorados. Deus pagou, Ele nos ama tanto. Se não me falha o Salmo 8, eu rezava esses dias, na leitura orante dos Sinais do Sagrado, esse programa de televisão, e diz lá: o que é o homem, Senhor, para que o ame tanto? O que é o homem, feito pouco mais que os outros animais e um semideus, para que o ame tanto? O que é o ser humano para ter tanto amor? É verdade, porque Deus nos ama tanto, a ponto de Ele pagar altíssimo para nos ter de volta. Nós somos arrancados de Deus. Quem nos arrancou de Deus? O inimigo, através da tentação. Da mesma forma que a tentação, eu falei, tentação e provação é uma forma de provar a nossa, espero que vocês tenham aprendido, provação e tentação é para pôr à prova, prova de fogo da nossa fé. Os primeiros pais não passaram, eles cederam, sucumbiram, erraram, e o preço que Deus pagou para nos ter de volta, obra de sua obra, criação, foi através de Jesus Cristo, o Cordeiro imolado. Por isso, a Páscoa ela tem uma dimensão muito maior do que nós pensamos. Nós não conseguimos chegar lá, mas é o suficiente para entendermos que nós fomos resgatados, redimidos. Paixão e morte de Jesus Cristo é libertação dos pecados, restauração da vida, é fazer os ossos ressequidos, uma humanidade fadada ao fim, sem perspectiva de nada, em Cristo restaurado na vida divina. O catecismo da igreja diz assim: a morte de Cristo é no mesmo tempo o sacrifício pascal que realiza a redenção definitiva dos homens por meio do Cordeiro que tira o pecado do mundo, o sacrifício da nova aliança que restabelece a comunhão entre o homem e Deus, reconciliando-se com Ele pelo sangue derramado, pela multidão, pela remissão dos pecados. A redenção de Jesus na cruz, fruto do amor, Cordeiro imolado, amor transbordado, é um livre dom e voluntariado da misericórdia de Deus, concedido e realizado pela morte de Cristo. Veja, tudo isso Deus fez. Eu estou batendo agora nessa tecla, o alto preço que Deus pagou por nós, a imolação de Jesus Cristo, a entrega, o sacrifício. E cada missa, se nós pudéssemos compreender, é um sacrifício atualizado, é um calvário acontecendo, é um sacrifício de libação, é um holocausto. Aí alguém tem dúvidas sobre a importância de ir à missa? Gente, aqui tem muita resposta. Nós podemos estar, todos nós, quando chega na Sexta-feira Santa, eu também gosto de falar das 7 frases de Jesus, que geralmente na procissão do encontro, inclusive esse ano nós vamos ter de novo lá, a procissão de várias paróquias no centro de Curitiba, mas todo mundo fica pasmo e fica se perguntando: meu Deus, aqueles 11 fugiram, só João ficou na cruz, só ele. Como é que pôde Pedro fugir? Você não fica meio bravo? Como é que pode aqueles que Jesus escolheu em dedo ir embora? Só ficou João e Maria no Calvário. Se nós entendêssemos que cada missa que participamos é ir no Calvário de Cristo. Repito, cada celebração, Eucaristia, é subir no Calvário com Maria e participar do ato da redenção, do resgate. Se os catequistas,
conseguisse passar isso para os catequizandos antes da primeira comunhão, depois da primeira comunhão, se nós que estamos na milésima, não sei quantas comunhões, fôssemos receber Jesus, Cordeiro imolado, que tira o pecado do mundo. Nós falamos toda a missa ainda, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que vocês respondem? Pois bem, você percebe que esse resgate, essa redenção acontece. Isso tem me tocado muito, que quando eu abro a minha boca para a Eucaristia, eu abro a minha alma para a salvação. Quando eu abro a minha boca para receber a hóstia, eu estou abrindo os olhos da alma para receber a luz divina. É a redenção que acontece. Por suas chagas fomos curados, na hóstia santa somos redimidos. Por suas chagas fomos curados, na hóstia santa somos redimidos. Deus é capaz de nos perdoar, porque o ser humano tem um coração duro, Deus tem um coração de pai. Não é que o coração de Deus é mole porque Ele ama. O amor amolece, o amor é ternura, o amor é paciência, o amor é misericórdia. Por isso nós somos chamados ao perdão e ao arrependimento. Por isso nós somos chamados nesse momento. E eu rezei o Salmo 25, insisto agora, vamos para a adoração com o Santíssimo, vamos nos deparar com a parábola do Pai de misericórdia hoje na missa, porque perdão é arrependimento e contrição. Aquela mulher que disse, depois que inventaram o perdão, o ser humano perdeu a vergonha na cara, está confundindo perdão com desculpa. É verdade. Depois que inventaram a palavra desculpa, a pessoa perdeu a vergonha na cara. Perdão não. Porque desculpa, a palavra já diz, né? É uma desculpa. Desculpa, eu tiro a culpa de mim. Olha a palavra, desculpa, tiro a culpa de mim. Percebeu? Eu assumo a culpa, eu ponho a culpa. Desculpa. Perdão não. Eu errei, eu me arrependo. Eu estou consciente e contrito do meu erro. Então, por isso nosso Senhor disse, todo aquele, quantas vezes devo perdoar? Sempre, porque o perdão tem no bojo arrependimento, e tem no bojo vontade de mudar, conversão. Nós, às vezes, vivemos pedindo desculpas para Deus, mas não perdão. Por que enche a paciência quando uma pessoa se desculpa demais? Esses dias eu estava num diálogo e uma pessoa começou assim, para de se desculpar e fala logo o que você quer falar, que eu não aguento mais. Bom, vocês me desculpam, gente, porque eu estou pensando isso, mas desculpa porque eu vou falar, desculpa, não, me desculpa não, você pensa ou não pensa? É ou não é? Perdão. Perdão pelo resgate. Arrependimento, contrição para a nova vida. Converter-se é muito mais que desculpar-se. Perdoar é muito mais que desculpar. Converter-se é deixar de viver longe de Deus, porque longe de Deus o nosso coração endurece e as nossas decisões são eticamente, moralmente erradas, em todos os aspectos. Você quer saber uma pessoa se ela tem fé? Veja as ações, é fácil. Uma pessoa que começa a se inclinar para a iniquidade, uma palavra meio desconhecida, para a injustiça, para a corrupção, uma pessoa que começa a se inclinar, e você sabe o que é inclinação? Um exemplo,
Se você não coloca, você vai fazer uma casa. Como é que chama aquele negócio que marca o meio? Ah, se meu cunhado tivesse aqui o livro, você já falava. Hã? Nível. Você sabe o nível quando você vai construir? Você bota o nível aqui, você vai ver se está no nível, para lá e para cá. Inclinado é uma coisa propensa para a direita ou para a esquerda, não é? Quem é pedreiro aqui, construa uma casa errada. Com o vendaval que deu ontem aqui, eu também peguei um pedaço na estrada. Com os raios, não parava. Se nós perdemos o nível, olha como tudo, você lembra do nível? Que tem aquela bolinha? Lembra disso? Das próximas vezes eu vou começar a trazer, eu ia trazer um ovo de galinha hoje, eu ia trazer um nível, vou começar a trazer os objetos, me lembra, viu, ministério? A gente vai vir com uma sacola de coisa, cartola do mágico, e puxa e mostra. Você vai, então, vai em pensamento, o nível. Se na tua vida o nível começa a inclinar para iniquidade, se inclina para uma mentira, você inclina para algo que você, lá no fundo você sabe que está errado, e você vai inclinando, é o primeiro sinal que você perdeu a fé, porque a fé inclina para Deus. Qual é a única forma de entrar em comunhão com Deus? É a fé. Como se mantém a fé? Na obediência, na escuta da palavra. Porque em Cristo fomos resgatados. E o que é que o Pai disse? A única palavra do Novo Testamento. No Novo Testamento, vamos ver se vocês sabem, qual a única vez que Deus Pai, primeiro, ele falou uma vez, duas ou não falou nenhuma? De novo. Salve, Jorge. No Novo Testamento. O que a senhora riu tanto ali? É o Salve Jorge que você está rindo? Eu não sou ET, eu estou no mundo. Eu só assisto para criticar. Sabe que eu não tenho problema com isso, não. Se eu tivesse tempo, assistiria, porque é o passatempo mais barato que tem. Porém, é uma questão, não tenho tempo. 5 minutos para mim é importante, a banda sabe. Quem vive comigo sabe. É muito cronometrado. E agora eu estou na fase de compor para lançar um próximo CD esse ano. Então, me custa. Depois tem o nosso estrelinha ali que fica me cobrando. Estuda e faz isso, se corrige isso, se corrige aquilo. Então, o tempo que eu tenho, eu fico escutando ele. Que eu gravo as aulas e fico escutando. A gente tem que aprender, tem que estudar. Ou você acha que as coisas caem do céu com o Espírito Santo? Vai lá, padre, fala tudo o que você quer. Não, tem que estudar, tem que ler. Eu falei que estou acabando a trilogia de Bento XVI, maravilhoso, que eu indico para muita gente. Nesse aspecto, voltemos, sobre o nível. Vá percebendo, para onde você está inclinando. Gente, é muito fácil. É muito fácil você começar a perceber a qualidade da tua fé. Você está mais inclinado para onde? Para as coisas do mundo, para as coisas de Deus. Nessa sua fé. Nós devíamos andar com aquele nívelzinho. E a gente poder ver, olha aqui que eu estou inclinando. E o casamento desmorona junto. E a família desmorona junto. E o emprego desmorona junto. Alguém esses dias me perguntou, padre, por quê? Isso é o nível? Quem trouxe isso aqui, gente? Ah, meu Deus! Olha aqui, rapaz, um nível. É bem moderninho, é bem made in China, né? Esses dias eu estava passando numa vitrine, tinha um chinês, verdade, como tem Deus no céu e Nossa Senhora, um chinês falou com a outra, meio no mandarim, depois, não sei, falou em português, nessa vitrine não tem nada brasileiro, era tudo importado, isso aqui é o nível. Então a gente deveria andar aqui, ó, amarrar no escapulário, vocês usam escapulário, e a gente vê o nível
para o mundo, aí você está comprometendo muita coisa. De repente, no casamento, você começa a arrastar a asa para uma pessoa. Nossa Senhora, pensa que não existe não, dona. Não é assim que começa o adultério. Começa a arrastar, começa a pender. Aí, consequentemente, você, não vou na igreja porque eu não sou merecedor. Eu não rezo porque eu estou com vergonha. E o nível vai virando. Não, mas eu não vou confessar porque eu vou confessar com um homem de saia. Deus o livre, não vou. Pende. Mas eu não vou porque, está vendo? Até o Papa renunciou, tombou. Vocês dão risada, mas é a mais pura verdade. Quem é daqui que já começou a via sacra, as novenas o círculo bíblico para a Páscoa? Quem é que reza o texto pelo menos uma vez por semana? Em família. O nível tombou. Agora, eu quero ver você endireitar. Eu acho que eu vou dar isso aqui de presente de Páscoa para vocês, para o ministério. Vou dar um nível desse. De quem que é esse aqui? É teu? É meu, tá? Obrigado. Não ia dar não, mas é meu. É porque você usa na câmera. Parabéns, gostei. Mas, depois eu te devolvo, que é um instrumento de trabalho. Mas eu gostei do nível, que a gente vai ter que voltar no nível. Brincadeiras à parte, porque esse horário é terrível, horário de dormir, por isso que... Mas é meu jeito de pregar também. Quem me conhece sabe que assim não vai mudar nunca. Claro, se o novo Papa, né? Vamos ver quem vem, manda a gente fazer diferente, a gente faz. Deus providenciou um remédio. E o remédio é a conversão. É perdão, é arrependimento. Você percebeu que Deus é capaz de pagar um alto resgate, não é uma mala de dinheiro. Deus não deu uma pedra preciosa. Deus não deu algo material. O que Deus deu para nos resgatar foi Jesus escarnecido e morto na cruz. Ele foi longe? Foi. Jesus foi até o fim? Foi. Temos algo a dever a Deus? Olha o que o Padre está dizendo. Se o Padre Zezinho estiver escutando, o Padre Zezinho escuta, e você sabe que um dos teólogos que eu mais respeito, tanto que eu estou com uma música agora, até mostrei para o ministério e falei, vocês cuidem da parte dos acordes, a lei que o padre tem de tudo para menor, que eu vou mandar a letra para o Padre Zezinho olhar, porque eu respeito muito, mas, se ele estiver escutando, tem muitos padres que escutam, eu tenho peso do que eu estou falando, nós não devemos mais nada para Deus, não porque eu paguei, Jesus pagou por mim, isso é muito forte. Nós, humanidade, não devemos mais nada, o resgate já foi pago em Jesus Cristo, só que tem um porém. Eu gosto daquela música, pena que quando eu comecei a cantar, se vocês lembram no CD e DVD, eu comecei a cantar, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, olhe para a cruz, duas coisas, pode ficar na nota que nós vamos voltar, eu tive que fazer duas coisas, primeiro, porque o povo entendeu que eu estava falando que eu amava, o povo achou que eu estava apaixonado, eu acho que confundiram, é verdade gente, vocês pensam que não, tem louco para tudo que é lugar, tem gente que igual, acharam que eu estava fazendo uma declaração para uma mulher, ninguém te ama como eu, acho que confundiram com aquela música do Roberto Carlos, que como é que é? Como é grande o meu amor por você. Eu gosto dessa música, mas não era essa. Segundo passo, se vocês lembram no comercial, eu tive que pegar uma cruz, vocês lembram disso? E todo comercial que passava dessa música eu tinha que mostrar, ninguém te ama como eu. Não era eu dizendo para Jesus, é Jesus dizendo para mim, é do Martim Valverde, que veja como, quem nos ama é Deus, e na cruz, Ele fez a maior declaração de amor,
que Ele me ama, que Ele me quer, e Ele pagou meu resgate. Como o tempo não dá para cantar, mas entender a lógica. Mas esse foi verdade. Como é grande meu amor por você. Tem que cuidar o que canta. Se Deus foi até esse ponto, então nós cruzamos o braço e não fazemos nada, é aí que a coisa complica. Porque Deus tomou todas as iniciativas. Você já tem a certeza que o barro não é jogado fora. Você tem a certeza que o esqueleto volta a reviver. E de nossa parte, existe um problema seríssimo. O problema que a nossa liberdade é respeitada. A vitória foi conquistada, o resgate foi pago, mas viver esse resgate é uma escolha nossa. Viver o perdão de Deus é uma inclinação nossa. Sentir-se amado não é ser amado. Somos amados por Deus? Sentir-se amado, então é uma decisão nossa. Se eu posso não me sentir amado, mas Ele me ama. Eu posso não me sentir resgatado, mas Ele me resgatou. É um amor não correspondido. Então todo o trabalho da quaresma, todo o trabalho do exercício, todo o trabalho da Páscoa é essa vida nova. Alguém, e o Ricardo deixou no ar, e eu tenho que responder, porque me falta um pouco menos de 20 minutos para essa palestra. Ele disse que alguém perguntou para ele, ele me perguntou, pediu, penitência, se é importante, se não é válido. Claro que é válido. Claro que aquela pessoa, por exemplo, você faz, eu nessa quaresma não vou tomar café, não é o café em si, mas toda vez que você vai tomar, vem aquele cheiro do café, que você não toma, o que te faz? Lembrar que você é criatura. A penitência, não é como disse uma senhora, esses dias, Golda, meu Deus do céu, aquela história, come 3 coxinhas e vai tomar uma Coca Zero, faz favor. Aí a mulher virou, mas eu vou comer mais uma, porque agora vem a quaresma, e eu vou fazer uma penitência, não tomar refrigerante, eu vou emagrecer. Se for para fazer penitência para isso, para emagrecer, não faça não. A penitência não é para isso. Não é para embelezar o corpo. A penitência é para embelezar a alma. O jejum não é para simplesmente nos privar da comida, é para dar fome de Deus, é o oposto, e eu aprendi isso ao longo da minha própria vida. Você faz um jejum, não é para você privar o corpo, não é simplesmente para você fazer por fazer, porque tem gente que faz e metade do quarteirão sabe, tem gente que faz, é verdade, que aquilo que Jesus disse, se você está fazendo jejum, passa perfume, passa óleo, passa um pouco de pó, para os outros não perceber que você está pálido, porque um dia de jejum empalidece, um dia de jejum no final do dia é bravo, gente. Se você já fez essa experiência do jejum, você sabe que não é fácil não. Pois bem, para que o jejum? Para ter domínio das paixões. Eu fico rezando, se eu não me engano, é o segundo prefácio da oração eucarística, da quaresma, diz assim, que a penitência, as práticas penitenciais, que as obras de mortificação, nos eleve nos sentimentos, e nos aparte das paixões desordenadas. Escutou? Eleve os nossos sentimentos e nos tire, nos aparte
das paixões desordenadas. Aquela mulher perguntou: caducou? Não, não caducou. Fazer penitência agrada a Deus e faz muito bem para a alma. O jejum, ele realmente embeleza a nossa alma. A abstinência nos leva a ter fome de Deus. Alguém perguntava: por que não se come carne na quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa? Gente, tem muitos sentidos, mas na verdade, no dia de sexta-feira santa, quando o Cordeiro de Deus sangrou, não se come nenhuma carne que também sangrou. É simples. No dia em que o Cordeiro imolado, Jesus, sangrou, não se come nenhuma carne de animal quente que tenha sangrado. Naquele dia, não se come carne de animal de sangue quente imolado. Esse é o miolo. A partir dali tem muitos outros sentidos. O que eu quero mostrar é que não é a prática, não é a penitência, não é deixar de tomar refrigerante, não é deixar de tomar café. Tem gente, já falei e repito, que a penitência seria de rezar em comunidade, de ir na capelinha, de fazer uma visita aos doentes, de falar menos mal da vida alheia, de ser menos fuxiqueiro, de ser menos... É uma penitência maravilhosa, mas tudo isso é um exercício da vontade. Você lembra que eu falava na outra palestra, pedagogia de Deus? A pedagogia de Deus é laboriosa. A pedagogia de Deus é nos dar a fé, mas uma fé que nós adquirimos passando pelo fogo da provação. É laboriosa porque requer de nós esvaziamento. É laboriosa, é sacrifício, porque requer de nós deixar para trás o que não presta. É laboriosa, porque requer de nós conversão. Nos poucos minutos que me resta, pegue o Salmo 50. 50. Já vai na antífona, por favor. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Só fique na melodia. Eu falei para vocês que eu queria que vocês rezassem mais hoje, e que tudo que eu ia falar tinha um propósito. Se você estivesse longe de Deus, chegar mais próximo de Deus. Eu falei desde o começo, nós vamos para a bênção do Santíssimo, que nós somos chamados a reconhecer a fragilidade, o quanto esquelético estamos na nossa fé, e que era importante cada um olhar a sua fragilidade, ser perdoado para perdoar. Se você lembra, o primeiro ponto que eu coloquei hoje foi dizer qual a libertação que você daria a si mesmo. Lembra? Alguém que você iria perdoar, depois a cura, depois a bênção, depois o desemprego, depois a libertação da depressão, depois tudo isso. Mas primeiro, Senhor, eu assumo minha fragilidade. Por isso, eu queria ainda insistir nesse ponto. O Salmo, o 25 e o 50, talvez na tua Bíblia 51, só uma questão de tradução, tem esse propósito. Pegue teu salmo e vai rezando. De novo, por favor. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos
pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, segundo a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Lava-me todo inteiro da culpa e purifica-me do meu pecado, pois reconheço minhas transgressões e tenho sempre presente o meu pecado. Antes de ir para frente, apagai as minhas culpas, apagai os meus pecados. O sangue do Cordeiro lavado. Hoje, gente, você não veio a casa, você que está em casa nessa tarde, conversão, no Cordeiro imolado, apagai meus pecados. Lembra aquela mulher que eu falei, não carregue sozinho? Hoje, não carregue sozinho, purifica-me, lava-me. Aquele homem que disse, eu fui tomando água benta, e meu coração que estava com um desejo de vingança, foi amansando. Lembra que ele falou no rádio? Eu queria que você fizesse isso. Lavai meu coração e amansa, Senhor. Amansa meu coração sofrido, cura meu coração ferido. Repita comigo: lava-me e purifica-me do meu pecado. Lava-me e purifica-me do meu pecado. Eu reconheço a minha culpa. Eu reconheço a minha culpa. O meu pecado está sempre à minha frente. O meu pecado está sempre à minha frente. Pequei contra ti, Pequei contra ti, praticando o que é mal aos teus olhos. praticando o que é mal aos teus olhos. Antífona. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal diante de teus olhos. Pratiquei o mal. Assim serás considerado justo em tua sentença, incontestável em teu julgamento. Eis que nasci culpado e pecador, minha mãe me concebeu. Tu queres sinceridade interior, e no íntimo me ensinas a sabedoria. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade. Olha o que você está dizendo. Pois pecamos contra vós. E para terminar, eu vou citar um salmo, um versículo. Versículo 17. Senhor, abre os meus lábios, e minha boca anunciará o teu louvor. Pois tu não queres sacrifício, nenhum holocausto te agrada. Na igreja católica e nenhuma igreja cristã, você já viu sacrifício de animais? Alguém já viu? Não. Você sabe que nos antigos havia, no ano, o chamado, a festa do Yakpur. Sabe o que é isso? O povo judeu, uma vez por ano, pegava um bode e, para expiar os pecados, eles levavam o bode no deserto e deixavam morrer de sede e de fome. Por quê? Era o pecado, o bode expiava pelo sofrimento, pela sede, pela fome até morrer. Ele tirava o pecado de todo o povo, mas era do seu tempo, não critiquemos. Por que nós cristãos não fazemos mais isso? Porque não é um bode que expia os meus pecados,
teve alguém que sangrou por mim, o Cordeiro. Não existe mais o Yom Kippur, mas existe o Cordeiro imolado. Por isso o texto diz: não é sacrifício que queres, é um coração contrito. Você entende a profundidade? Por isso na igreja não existe mais sacrifício de aves, nem de animais. O único sacrificado foi e é Jesus. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor. Pois não te agradas de um sacrifício, e se te oferece um holocausto, não aceitarás. O sacrifício agradável a Deus é um espírito contrito, um coração contrito e humilhado, ó Deus, tu não desprezarás. Você está disposto a mudar? Eu quero que você responda em oração: Senhor, eu me sinto esmagado, os ossos ressequidos. Agora, nós já estamos falando na mesma linguagem. O Salmo 50 é um eco de Ezequiel. Meu coração está esmagado, meu coração está triturado, minha alma está sofrendo, meu coração está contrito. Eu vou mudar. Não é sacrifício, é o meu sim. E o maior sacrifício que um ser humano faz é o sacrifício do sim a Deus. Eu quero, eu sou, eu aceito estar contigo. Gente, antes de terminar esse salmo, cada um pense onde você vai mudar concretamente. Eu queria que quando terminasse esse louvemos, você que está em casa ao vivo, pela Século 21, pela Terceiro Milênio, pela TV Evangelizar Curitiba, Rádio Evangelizar, FM Evangelizar, eu queria que você fizesse um propósito. Eu fui tocado. Eu tenho certeza que tem muita gente que foi curada em outros louvemos aqui, no físico, no corpo, mas eu queria que a cura maior hoje fosse de um erro cometido, de uma inclinação desordenada. Oi, Padre, sua bênção. Eles vão mostrar a letra. Se eu errar, você me perdoe, viu, filha? Você quer vir aqui? Eu quero ler. Se a pessoa quiser vir, ela sabe do que eu estou falando. Eu tenho poucos minutos, 3,5. Você pode vir aqui, se você souber que eu estou falando. Sua bênção. Aqui quem escreve é Maria Joaquina. Sou evangélica. E eu estou aqui hoje. E gostaria muito que o Senhor lesse meu testemunho. Eu quero muito que as pessoas saibam o que eu passei. Eu perdi meu filho, que morreu afogado. O senhor não imagina a minha dor de mãe. Aconteceu véspera de Natal. Padre, sou evangélica, mas eu não perco um dos seus programas de rádio. Eu aprendi a ouvir seu programa de rádio através de 2 amigas e vizinhas, a Rosa e a filha dela, Rose, que me deram essa força. Ela levava o rádio para mim ouvir, e levavam seu DVD, Milhões de Vozes, para mim assistir. Padre, foi essa força que eu precisava para ir aceitando a morte do meu filho. Parece que faltava um pedaço de mim. Ele morreu afogado. Hoje, eu não fico sem o seu programa. Sou evangélica, mas eu vou na Século 21 para dar esse testemunho. Quem é a carta? Deus seja louvado. Primeiro, meus sentimentos pela morte do seu filho. Pode dizer. Então, o senhor por ela, que ela falou para mim do seu programa. Eu fui assistir seu programa, que me alivou mais meu coração.
que eu estava faltando um pedaço de mim. Se não fosse você com seus programas e a minha colega, a Rose, ela deu um CD para mim, não um CD, como não? DVD. Tá nervosa? DVD. Isso, eu tô com... Então, Não precisa ficar com vergonha, não, nós estamos tudo em casa, que pode virar para cá, ó. Então, aí E eu só pergunto para você, foi a fé é a fé que te faz estar de pé? foi isso, foi a fé, porque eu já não era mais aquela pessoa, sabe? Morreu um pedaço de mim, né? 24 anos ele tinha. E sendo evangélica, você veio aqui hoje? Vim. Minha colega me vendeu a passagem, falei, eu vou sim. Seja bem-vinda, minha irmã na fé. Uma salva de palmas. Aí foi a única maneira que eu achei para consolar ela. Eu estava viajando, aí soube da notícia, né? Aí eu fiquei pensando muito como que eu fazia para chegar até ela. Aí cheguei lá, peguei ela arrasada. Pensa numa mãe que estava aí, eu falei... que eu pedi para ele, né? O marido dela, ele segue muito a religião dele, né? Eu falei, seu Luiz, se eu trouxesse o rádio, que eu assisto a novena do Padre Reginaldo Manzotti todos os dias. E tem muitas graças recebidas, e tem muita coisa passada igual a ela. Então, eu acho que ela vai focar um pouco naquilo lá, e vai ser um pouco dessa dor que ela estava sentindo, né? Então, foi o que aconteceu. E a senhora foi pedir licença para ele? Licença, porque E ele? segue mesmo. Falou, não, dona Rosa, pode vir, porque o Deus é um só, e nada a ver isso aí, não tem que confundir religião, né? Aí eu fui levando lá, eu fiquei sem assistir, fui levando o rádio lá. E com isso, através de Deus, Só Deus, certo, só Deus. E a minha força de vontade, que eu falei, Isso. né? Aí ela acostumou. Louvado seja Deus. Uma salva de palmas. Obrigado pela presença. Amém. Você, meu irmão, eu extrapolei, desculpa os diretores ali, mas são coisas que tocam a gente, tem né? que esquecer do relógio um pouquinho. Tem que fazer de conta que relógio não existe. Tá, Quem está em casa, vamos mostrar. Em público eu vou devolver. Tem um relógio lá em cima, ó. Eu vou devolver mostrar. o nível para ela em público, senão vão falar que eu carreguei. Presilha. Vamos mostrar o relógio lá em cima. Ó, eu e o Padre Manzotti, ó, nós temos aquele relógio lá que nos controla o tempo todo. Eles já marcaram 1h05, já que já zerou, eles seguraram o cronômetro agora. Que ele vai em contagem regressiva, né? E a gente vai se baseando ali. Por isso que o padre falou, eu tenho 3 minutos, porque ele está contando o tempo. Mas tudo bem, tem horas que a gente tem que estourar mesmo o relógio, porque para Deus não existe tempo. Com certeza. Muito bem. Isso aí. Eu sei que em Deus a minha hora vai chegar. Faz um favor para mim que hoje, ou eu tô surdo, ou eu não escutei, em Deus espera um milagre. É verdade. Dá a nota ali, maestro Zezinho. E aí a gente vai pro Deus espera um milagre, me aproprio da graça, Senhor. Tomo posse da cura, não vou desistir. Força, todo mundo! Com fé vou esperar. Em Deus espero um milagre. Me aproprio da graça, Senhor. Tomo posse da cura. Tomo posse da cura. Eu sei que em Deus a minha hora vai chegar. A minha hora